Boa noite aos irmãos. Que gostoso estar aqui novamente na casa do nosso Pai. Jesus, quando Ele esteve aqui conosco, para nos trazer a lógica do reino, Ele nos aconselhou a comprar dele ouro, vestes brancas e colírio. O interessante disso é que Ele deu para todo mundo a mesma moeda, a mesma condição de adquirir isso dele. E essa moeda é o tempo. Então, quanto mais tempo a gente gastar perto de Jesus, mais receberemos dele. Quanto mais tempo gastarmos com eles, mais parecido com eles nos tornaremos. E é isso que a gente quer hoje, ser o mais parecido possível com o nosso mestre, ser gente como ele. E aí, conseguiremos ser sal da terra e luz do mundo, para todas as pessoas ao nosso redor. Vamos cantar Gente como Jesus. Resgatou das trevas para a tua luz. Nos comprou com sangue E nos comprou com sangue. Nos enviou como ele. Gente como Jesus, sal da terra, luz do mundo. Gente como Jesus, pra tua glória. Nos resgatou. Nos resgatou das trevas para a tua luz e nos comprou com sangue. Nos enviou toma nosso ser e forma
queremos gente como Jesus, sal da terra, luz do mundo. Gente como Jesus, pra tua glória. Gente como Jesus, sal da terra, luz do mundo. Gente como Jesus, pra tua glória. Pra tua glória. Amém. Que isso realmente seja uma realidade na nossa vida, seja um desejo do nosso coração, ser gente como Jesus, para que a gente consiga apressar a vinda do reino. Vamos cantar sobre a lógica do reino nesse momento. Vamos nos colocar em pé. A lógica do reino não é obter riquezas, status, orgulho do ser, do que vale a verdade se ninguém a praticar. A esperança na vaidade, ilusão a confiar. Foi na montanha que Jesus pregou. Foi na montanha que ele ensinou como ser feliz, como ser feliz. A lógica do reino é seguir a lei, perseguição, destruição por causa da missão. Para ser sal da terra é preciso dar a mão. Para ser luz nas trevas, aceite a salvação. Foi na montanha que Jesus pregou. Foi na montanha que ele ensinou como ser feliz, como ser feliz na montanha. Amém. Vamos nos colocar de joelhos para fazer a oração? Senhor Deus, muito obrigado porque temos a oportunidade de estar aqui mais essa noite. Obrigado pelos
sermões, pelas mensagens que estão sendo maravilhosas, pela oportunidade que nós temos de estar ouvindo mais sobre como nos encaixarmos no Teu reino, aprendermos dele e nos prepararmos para ele. Obrigado porque o Senhor nos tem conduzido. Obrigado por mais um dia que está terminando. E também obrigado pelos nossos familiares, porque o Senhor supre as nossas necessidades. Obrigado por tudo. E Senhor, ainda continuando na Tua presença, te pedimos que venha estar conosco mais essa noite, que o Senhor possa abençoar a cada família, possa usar o pastor Wendel, e que possamos abrir nosso coração para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Te pedimos que venha estar com cada família aqui representada, que o Senhor continue derramando as bênçãos que tem derramado a cada um de nós. Te pedimos isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos nos preparar agora para os momentos mais especiais dessa noite, que é a pregação da Palavra de Deus. Momentos assim. Momentos assim, eu canto a canção, canção de amor para Cristo. Momentos assim, levanto estas mãos, levanto estas mãos ao Senhor, pois te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, eu te adoro, Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Reta final da nossa semana de oração. E vocês são heróis de estarem conosco até aqui neste momento, não perdendo nenhuma bênção que o Senhor tem reservado para nós. É muito bom estarmos essa noite novamente com vocês. Quero cumprimentar também o pessoal que nos acompanha pela internet. Você é muito bem-vindo, aonde estiver agora, qualquer parte do mundo acompanhando a gente, nessa semana que tem sido uma oportunidade, acho que ímpar, para vocês, mas eu vou dizer mais que tudo, para mim, de poder ver se a minha vida está antenada, está focada e ajustada para a lógica do reino. Eu preguei essa série 2 vezes já. Uma num retiro de carnaval e outra na minha igreja, nesse culto da madrugada que eu mencionei para vocês, que a gente faz às 6 da manhã aos domingos. Mas eu confesso que a experiência aqui na igreja do IASP tem sido diferente. Tenho comentado isso com um outro. E eu acho que é pelo momento que a igreja vive, pela busca que a juventude, pelo menos o contato que eu mais tenho é com a juventude aqui do IASP, o momento que a juventude tem buscado Deus de uma maneira especial. E eu acho que o casamento entre essa busca e essa temática é o que tem feito a grande diferença nessa semana, e eu louvo a Deus por isso, porque isso é obra do Espírito, não é obra nossa. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a lógica do reino aplicada aos nossos relacionamentos. E se você olhar no seu programa, lembrando que a gente pulou o primeiro, não é verdade? Para falarmos ele como último tema, no próximo sábado. Hoje nós vamos falar sobre
a lógica dos relacionamentos. Como que são os relacionamentos, ou deveriam ser os relacionamentos no reino. Quero lembrar você o seguinte: quando Jesus pregou esse sermão, Ellen White descreve no livro O Maior Discurso de Cristo, que em várias partes desse sermão, a impressão que os ouvintes tinham era de que eles não estavam na terra, mas que eles estavam no céu. E por quê? Jesus estava descrevendo uma sociedade, um jeito de viver, um sistema de valores que não fazia parte da sociedade deles, e infelizmente não fazia parte da religião deles, e não fazia parte de nada parecido com o que eles tinham visto. Então eles imaginaram assim: isso só pode ser algo divino, não pode ser humano que ele está descrevendo. E quando a gente para olhar a lógica do reino, realmente a gente não vê nada parecido na face da terra. Isso mostra que essa lógica é uma lógica celestial. E quando ela entra no nosso coração, é a oportunidade do céu ser antecipado na terra. E da gente já poder viver uma amostra grátis do céu, enquanto ele ainda não chega em sua plenitude. Vamos dar uma olhada nos relacionamentos. O que será que o Senhor gostaria que nós vivêssemos como igreja e que nós contagiássemos o mundo com que lógica de relacionamento? Deixa eu começar com uma experiência para você entender a nossa situação. Eu li um livro, aliás tem uma listinha de livros que eu sempre recomendo, que são livros que me marcaram e transformaram o meu jeito de pensar. Mas há um livro chamado, muitos devem conhecer, Maravilhosa Graça. Esse livro é do Philip Yancey, um autor muito conhecido no meio cristão. Muitos de nós lemos livros dele. Mas esse livro especialmente me tocou por causa de uma história. Yancey conta uma história que ocorreu em Chicago. E quem conta isso para ele é um pastor de uma igreja de Chicago, um pastor evangélico. E diz que um dia esse pastor andando pelas ruas, Chicago há muita pobreza, e ele andando pelas ruas, ele se encontrou com uma jovem que tinha uma menininha nos braços. Ele estava numa zona perigosa, era uma zona de prostituição, de tráfico de drogas. E ele começou a abordar aquela moça, as pessoas que estavam ali. E um pouco que ele conversou com aquela moça, ele descobriu que aquela menininha de 2 anos que ela tinha, ela oferecia para programas com homens. E aquilo, quando o pastor ouviu aquilo, deu uma náusea nele, um sentimento tão ruim como está dando em você agora. E sempre dá em mim quando eu conto essa história. E aí o pastor disse assim para ela: mas filha, por que você está submetendo? E ele perguntou: por que você está fazendo isso? Ele falou: olha pastor, o que a minha menina ganha em 1 hora, eu demoro a noite toda para ganhar. E nós precisamos comer, precisamos nos manter. E ele falou: mas por que você não procura uma igreja? Há tantas aqui na cidade. Alguém vai te ajudar, vai te dar cesta básica, vai te dar um abrigo, vai te dar alguma coisa. E quando o pastor, assim que ele receitou aquela solução, aparentemente simples na cabeça do pastor, ela olhou com muita indignação para ele e falou assim: pastor, igreja? O senhor tem certeza? Vou a uma igreja? O senhor acha que, como eu seria recebida numa igreja? Talvez eles até me dessem uma cesta básica, me dessem uma ajuda em dinheiro. Mas o senhor se coloca no meu lugar. Como que uma prostituta se sentiria bem numa igreja? Philip Yancey, a partir disso, ele faz a seguinte reflexão: se nós vamos a uma padaria e não encontramos pão, a gente fica frustrado, porque a gente entende que padaria pode vender um monte de coisa, mas não pode faltar pão. Se vamos a uma farmácia e há refrigerante, há cosméticos, há uma série de coisas, mas a gente crê que ali precisa ter o quê? Remédio. Porque ela foi feita para isso. Então Yancey diz: se vamos a uma igreja e não encontramos graça, é porque ela tem que ser fechada. A lógica do reino instiga a igreja a pensar nos seus relacionamentos internos e externos. E esses relacionamentos estão baseados na graça de Deus. Por isso que, nos dias anteriores, falamos sobre a questão do perdão dentro do Pai Nosso. É verdade que esse caso que o Philip Yancey conta é extremo, mas queridos, vocês sabem do que eu estou falando. Falta muito amor entre nós. Jesus disse que uma das marcas do discipulado, lá em João capítulo 13, e o contexto é exatamente a cerimônia de Santa Ceia. E quando ninguém se prontifica de lavar o pé do outro, porque esse era o papel do servo, e ninguém se achava com cara de servo,
Então aquele que era o mestre faz papel de servo e lava os pés deles. Então ele diz: vocês serão conhecidos por meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Veja, Jesus não diz: vocês serão conhecidos por guardarem o sábado, por devolverem o dízimo, por vestirem saia ou irem de terno e gravata na igreja. Vocês serão conhecidos se amarem, como meus discípulos, se amarem uns aos outros. Quando Jesus fala, nesse trecho, no capítulo 7, ele fala sobre um aspecto que acaba tirando o poder da graça dentro da comunidade religiosa. E esse aspecto é o aspecto da crítica. E é isso que ele vai falar agora no capítulo 7. Olha o que ele diz aqui. Vamos acompanhar. Verso 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Muito bem. Muitos leem esse texto e fazem uma má interpretação dele. E dizem o seguinte: bom, se Jesus diz para a gente não julgar o outro para não ser julgado, isso quer dizer que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Uns fazem essa conclusão. Outros dizem o seguinte: o importante são as intenções do meu coração. É o meu coração, o modo como eu vivo, meu estilo de vida não tem nada a ver com isso. O importante é o meu coração. Não me julguem. Outros querem aplicar esse texto dizendo assim: a igreja erra quando aplica uma disciplina aos seus membros faltosos, porque Jesus disse que nós não deveríamos julgar, para não sermos julgados. Vamos entender o que Jesus está dizendo aqui. Primeiro, parece contraditório o que Jesus está dizendo quando a gente compara o verso 1 com o verso 15, por exemplo. No verso 1 ele diz: não julgueis. Aí no verso 15 ele diz assim: olha, acautelai-vos, tomem cuidado com quem? Com os falsos profetas. E depois ele dizendo no verso 16: pelos seus frutos os conhecereis. Então, peraí, parece haver uma incoerência. No começo Jesus disse que não é para julgar. Depois, mais para frente, ele vai dizer: analise, avalie as pessoas e as julgue pelos seus frutos. Então, como resolver esse dilema? Fica fácil quando a gente entende o seguinte. Jesus está falando aqui de julgamento no verso 1, quando ele fala do julgamento que o homem não pode, não deve, não tem capacidade e não é chamado a fazer. E que tipo de julgamento que o homem não pode, não deve, não tem capacidade de fazer? É o julgamento das intenções das pessoas. Se a gente lembrar da história de Samuel e Davi, da unção de Davi, quando Samuel vai lá e chama todo mundo para vir, e ele pensa assim: será que é esse que Deus escolheu? Será que é o outro que escolheu? Passa todos os filhos. E ele fala: tem mais algum? Ah, tem um pastorzinho adolescente lá. Chama esse. Assim que Davi entra, o que Deus faz com Samuel? Esse é o homem. E ele completa: porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, Deus vê o interior. Essa falta de capacidade nossa, louvado seja o Senhor, que a gente não consegue ler o coração do outro. Louvado seja Deus por isso. Essa falta de capacidade humana é que nos torna não recomendados por Deus a julgarmos as intenções dos outros. E queridos, o pastor Jorge Nath dá pelo menos 3 razões para não julgarmos os outros. E eu queria refletir um pouquinho isso com vocês. Vamos pensar um pouquinho nisso. Primeira razão por que não deveríamos julgar. Segura o dedo aí em Mateus capítulo 7. Vamos para Mateus capítulo 13. Verso 26, depois o 28 a 30. Mateus 13, verso 26. Depois o 28. Olha o que temos lá. E quando a erva cresceu, produziu fruto, e apareceu também no meio da erva o quê? O joio, que é a praga. Verso 28. Ele, porém, lhes respondeu, Jesus contando a parábola: um inimigo fez isso entre vós. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? E ele disse: não, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o quê? O trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Essa parábola é conhecida, do joio e do trigo, mas o que ela nos diz? Primeira razão para não julgarmos a intenção das pessoas é a razão do amadurecimento. As pessoas mostram quem elas são mais cedo ou mais tarde. Você não precisa ficar investigando, dando uma de bidu, usando bola de cristal ou jogando búzios para saber o que vai no coração das pessoas. Mais cedo ou mais tarde, elas revelarão quem elas são. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Portanto,
A igreja só compete intervir ou agir quando os frutos são demonstrados. Aí sim ela avalia e toma uma postura em relação a isso. Se trouxe vergonha ao nome de Deus e à comunidade, ou se não trouxe. E ela aplica isso sempre no objetivo de redenção e nunca de punição. Mas veja, o primeiro ponto que Jesus diz, quando você tenta arrancar o joio, você pode arrancar junto o quê? O trigo. Porque a competência de separar joio e de trigo não é nossa. Jesus disse que isso será feito no futuro, por ocasião e oportunidades e ferramentas que Ele vai usar para isso. Então, primeiro motivo, é necessário que joio e trigo cresçam juntos. Eu, como pastor, confesso para vocês, humanamente falando, que quase toda semana eu tenho vontade de arrancar o joio. Principalmente quando eles pisam no meu calo e atrapalham o meu trabalho pastoral, de liderança. Principalmente quando eles fazem isso. E muitas vezes eu oro ao Senhor e falo assim, Senhor, não é possível. Se nós não tivéssemos esse irmão fulano, aquela irmã, talvez a coisa poderia ir muito mais rápido, muito mais veloz, mas eles são pedra de tropeço para a comunidade. Arranca o joio. Deus diz, isso é obra minha, faça o teu trabalho. Do joio, cuido eu. Ajuda o trigo a crescer. Tenta converter o joio. Deixa que eu faço na hora certa. Até porque, queridos, nós corremos o risco de que quando queremos arrancar o joio, o risco de nós mesmos sermos o joio. Eu vejo que na maioria das vezes as pessoas que querem passar um facão e fazer a limpeza e faxina na igreja, na verdade elas deveriam ser limpadas e faxinadas. Então é um risco muito grande, Jesus disse. Nós queremos julgar as pessoas, as intenções. O que significa isso? Pastor, o que você quer dizer com intenções? A gente não consegue avaliar, nós conseguimos avaliar um ato de uma pessoa, se ela errou ou se ela acertou, a partir da lei de Deus. Agora, a gente não consegue indicar se aquela pessoa fez isso premeditadamente, se ela continuará em rebeldia declarada contra Deus, se ela nunca mais terá chance de salvação. Isso não compete a nós, isso compete a Deus. Por isso que o papel da igreja é de apelar o tempo todo, é de promover a reconciliação, é de promover o resgate, porque enquanto houver vida, há esperança, e Deus continua atuando para salvar essa pessoa. Queridos, o problema de muitos que são os críticos da igreja, especialmente isso, é que eles acabam usando ferramentas religiosas, aparentemente legítimas, para chicotear as pessoas. E um dos mecanismos da igreja que mais sofre com isso são os escritos de Ellen White. Como os escritos de Ellen White muitas vezes são usados como chicote, no púlpito, na vida pessoal, na família. E eu me lembro que eu tinha uma amiga no colégio que ela dizia assim, olha, ela olhava para Ellen White, os escritos de Ellen White, e ela pensava assim, parece aquela tia chata que você nunca quer receber em casa. Ellen White era mais ou menos assim para ela. Porque parece que só tinha coisa negativa. Parece que sempre quando as pessoas usavam os escritos de Ellen White era só para puxar a orelha. Parece que alguém sempre tinha um texto na ponta da língua para dizer sobre alimentação, outro sobre vestuário, outro sobre música, e outro sobre lazer, e outro não sei mais o que, recreação. Então, a gente criou muitas vezes uma visão sobre Ellen White, uma visão negativa sobre ela, exatamente porque tiramos seus conselhos, muitas vezes, do contexto, e usamos seus escritos como chicote, sendo que eles têm um objetivo exatamente oposto e contrário. Nós temos que lembrar uma coisa, muitos conselhos que Ellen White deu foram conselhos destinados a pessoas específicas e a situações específicas. E nós temos que, com cuidado, usar as declarações de Ellen White, porque podemos tirá-la do contexto e aplicar para situações universais e atemporais, sendo que elas foram dadas para irmãos e situações específicas. Segunda razão, porque não deveríamos julgar. Romanos, capítulo 2, verso 1. Segura o dedo ainda em Mateus 7, porque nós vamos voltar lá. Ele é o nosso texto base. Romanos, capítulo 2, verso 1. Diz assim, portanto, és indesculpável, ó homem, quando faz o quê? Julgas. Quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo faz o quê? Te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Há texto mais claro que esse? Impossível. Olha o que Deus diz, és indesculpável em julgar, porque ao julgares, você pode muitas vezes cair nos mesmos erros que você está condenando.
Segundo princípio, porque nós não deveríamos julgar. Segunda razão, é porque nós somos extremamente parciais. Ao contrário de Deus, que é imparcial, nós somos extremamente parciais. Outro sofrimento pastoral. No trato pastoral, no trato da liderança, a gente faz constantes exercícios para sermos imparciais. Mas é óbvio, na minha comunidade, há pessoas com as quais eu tenho mais afinidade. Há pessoas com quem eu tenho menos afinidade e há pessoas com quem eu não tenho nenhuma afinidade. Há pessoas que apoiam o ministério, há pessoas que não apoiam o ministério. E se eu sou movido a um julgamento das intenções dessas pessoas, certamente eu vou cair no pecado da parcialidade. Por mais que eu busque a imparcialidade, certamente eu vou ser parcial. Vários fatores podem pesar nisso. Se a pessoa envolvida na crítica é da minha família ou não é. Se a pessoa envolvida na crítica é a mais rica da igreja ou a mais simples da igreja. Se a pessoa envolvida é da família mais tradicional e que supostamente manda na igreja. Todos esses fatores pesam no julgamento das intenções. Então Jesus diz, a Bíblia nos aconselha, não julgue as intenções, porque vocês correm o risco da parcialidade. Conta-se uma história, que provavelmente deve ser uma lenda, de que na Pérsia havia um juiz muito corrupto. E quando o rei ficou sabendo que esse juiz era muito corrupto, mandou matá-lo, arrancou a pele dele, pendurou no varal para secar e colocou na cadeira que ele usava. E elegeu um novo juiz e mandou ele sentar em cima da pele do juiz anterior. Aí ele disse assim para o próximo juiz, quando você for julgar alguma coisa, lembra com o que aconteceu com o último. Quem sabe você vai ser imparcial. A imparcialidade é um objetivo que a gente tem, mas é que a gente nunca alcança. Por isso que Deus, que é o único imparcial, é aquele que pode julgar nossas intenções. Ele tem completa isenção. Terceira razão, porque nós não devemos julgar. Agora voltemos para Mateus capítulo 7, a continuidade da argumentação de Jesus. Jesus disse assim no verso 1 que nós lemos, não julgueis para que não sejais julgados. E ele diz, pois com o critério com que julgardes, sereis o quê? Julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Eu sou fã de Jesus. Creio que você também é. Mas uma das coisas que eu acho maravilhosa em Jesus, no estilo de pregação que ele tinha, no estilo de ensino que ele tinha, é que Jesus ele era irônico. E para pessoas que são legalistas, que têm uma religião formal, uma das melhores ferramentas para quebrar e mostrar o outro lado da coisa é você usar a ironia. E Jesus usava a ironia a rodo com os fariseus. Eu falei para vocês sobre a grande contribuição que a minha esposa deu e tem dado para a minha vida espiritual. E uma característica interessante da minha esposa é que ela é muito irônica. Então, muitas vezes, quando ela queria me mostrar a incoerência do que eu estava dizendo, ou do que eu estava defendendo, ela jogava uma ironia. E aquilo vinha como uma flecha na minha mente. E eu entendia que não fazia sentido o que eu estava defendendo. Jesus usa aqui uma ironia, e ele diz o seguinte, como que você pode tentar tirar um cisco que está no olho do teu irmão, sendo que tem um argueiro no teu? Vamos entender o que é um argueiro. Argueiro era mais ou menos uma tábua de 5 centímetros por 10. Então imagine, era exatamente um comprimento, uma peça suficiente para tapar o quê? Os 2 olhos. Quando eu penso nesse texto, eu já penso numa charge, né? Então alguém com um argueiro nos olhos, uma venda nos olhos e tentando fazer o quê? Tirar o cisco, queridos. Quem é pai e mãe aqui já tirou o cisco do olho do filho, sabe o quão delicado é fazer isso? Quanto cuidado você precisa ter nisso? Agora imagine você fazer isso com uma venda nos seus olhos. Então Jesus diz, como que você, que tem um argueiro nos olhos, quer tirar o cisco que está no outro? E veja a proporção que Jesus faz. Um cisco incomoda, atrapalha a visão, mas um argueiro impossibilita a visão. Em outras palavras, aquele que quer consertar o outro, muitas vezes está numa situação pior do que aquele a quem ele quer consertar. Agora tem um ponto aqui interessante, e essa é a terceira razão, porque nós não podemos julgar. Nós não somos bons o suficiente
para julgar os outros. Não somos bons. Quando pensamos que enxergamos um cisco, toma cuidado. Certamente você deve ter um argueiro no seu. Aí você pode pensar assim, pastor, mas então se meu irmão está em falta, se ele está em pecado, eu não devo admoestá-lo? Eu não devo pastoreá-lo? Eu não devo alertá-lo? Sim. Jesus diz que nós devemos tirar o cisco do olho, mas nós devemos tirar o cisco depois que tirarmos o argueiro do nosso. E pense o seguinte, voltando à ilustração de pai para com filho, tirar o cisco no olho é uma experiência, um gesto que exige muito o quê? Cuidado, delicadeza. Ao corrigirmos o nosso irmão, a gente tem que ter a mesma delicadeza, como se a gente estivesse tirando um cisco do olho dele. O problema é que muitas vezes a gente vai de trava e tudo, não é verdade? Sem nenhum cuidado, sem nenhuma atenção para com o sentimento dele. Então Jesus diz no verso 5, hipócrita, lembra que essa palavra Jesus usa muito, né? Tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Tira primeiro o seu, aí você consegue enxergar o que está no outro e ajudá-lo a ele sair dessa situação. Portanto, Jesus não ignora que nós deveríamos ajudar o outro, mas ele diz que primeiro deveríamos fazer um exame das nossas intenções. Jesus disse no verso 1 que nós não deveríamos julgar para que não fôssemos o quê? Julgados. Esse é um princípio muito claro. As pessoas que são mais críticas são as pessoas que são alvo ou objeto também de maior crítica. É uma via de mão dupla. Quanto mais criticamos, mais somos objeto de crítica. E queridos, eu queria que você pensasse um pouco nisso. A crítica é um câncer que pode corroer a comunidade cristã e que pode acabar com o sentimento de graça, de união e de proximidade que a igreja precisa. Eu tenho despertado para uma coisa. Isso tem sido nos últimos meses. A salvação, ela é individual. Ninguém tem dúvida disso. Isso é bíblico. Minha relação com Deus. Mas, queridos, crescimento na fé não é individual. Crescimento na fé é comunitário. A gente só cresce na fé comungando com os nossos irmãos. E aqui, queridos, quando eu olho para a igreja, eu vejo na igreja um milagre. Porque olha para nós aqui. Nós temos várias procedências. Nós temos aqui vários graus de instrução. Nós temos aqui várias preferências. Mas nós estamos unidos por um denominador comum. O sangue de Jesus Cristo. E esse denominador comum, ele é mais forte que nacionalidade. Ele é mais forte do que sangue parental. Ele é mais forte do que torcer para o mesmo time de futebol, ou trabalhar na mesma empresa, ou ter nascido na mesma cidade. Ele é um vínculo que transpõe gerações. Ele é um vínculo que transpõe fronteiras. Por isso que a igreja é universal, é mundial. Então, a igreja ela é um milagre, porque ela reúne pessoas de várias cabeças, com várias intenções, várias necessidades, vários gostos e várias tendências, num denominador comum. A busca pelo Espírito e a transformação pelo sangue de Jesus. Agora, nós precisamos entender, e por isso o apelo aqui, para estarmos juntos, e nada melhor do que estar juntos quando a gente come. Se tem uma das melhores coisas da vida é comer. E comer com amigos não tem preço. Comercial da Mastercard agora, né? Não tem preço. Não tem preço. O problema é que nós como igreja, com o passar do tempo, perdemos essa característica de estarmos juntos e de formarmos uma comunidade. Quando a Bíblia fala de igreja, veja as metáforas que ela usa. Paulo compara a igreja a um corpo. Ora, um corpo não pode estar com cabeça decepada, braço decepado, dedo decepado. Um corpo tem que estar junto. E ele está interligado e funcionando como um grande organismo. Paulo também diz e chama os seus colegas de fé e os chama de irmãos. Ou seja, ele compara a igreja a uma família. Portanto, todas essas metáforas que a Bíblia usa para a igreja mostram que igreja só existe quando há comunidade, senso de comunidade. Se não há senso de comunidade, não há igreja. Há um grupo de pessoas reunidas debaixo do mesmo teto,
balbuciando algumas melodias cristãs e ouvindo alguém falar sobre a Bíblia. Mas não há uma igreja. Portanto, queridos, Jesus diz nessa primeira parte que nós deveríamos atentar para a crítica e para o julgamento das intenções de nossos irmãos, para que assim nós pudéssemos ter um senso de comunidade. E para ter esse senso de comunidade, e tirando esse senso de crítica, nós vamos ter algo na igreja que é transformador, e que eu sonho com uma igreja desse tipo. E na verdade eu sonho para mim com um cristianismo desse tipo. Quando a gente tira a crítica de lado e não julga as intenções das pessoas, a gente aprende a aceitá-las do jeito que elas são. Isso é muito bonito no discurso, mas há uma distância tremenda para isso na prática. Vou falar para vocês de uma outra pessoa que me ajudou e tem me ajudado muito na trajetória cristã. Quando eu estava no 3º ano de teologia e tive aquela experiência em Curitiba, comecei a namorar minha esposa, todo esse contato com ela e com as circunstâncias que eu vivi ali no evangelismo, que quebraram os meus paradigmas, me lançaram numa grande crise espiritual. E exatamente na reta final do seminário eu entrei numa grande crise. Uma crise forte mesmo, como nunca tinha vivido. E comecei a me questionar se aquele era o meu chamado. Comecei a me questionar se aquela era a fé que fazia sentido. Comecei a questionar se o adventismo realmente tinha tanta coerência como tinha sido apresentado para mim. E eu fiquei me perguntando se Deus queria que eu continuasse com aquele plano de ser pastor. E aí eu fiquei numa crise tão grande que eu falei assim, eu vou ter que procurar ajuda. Só que eu não me sentia à vontade para me abrir com nenhuma pessoa da minha comunidade. Eu achava que ninguém ia me entender. Eu achava que as pessoas iam me interpretar mal. Eu achava que elas iam me dizer assim, mas como? Você já, o 5º ano, 6º ano, porque eu fiz o curso integrado, já o 6º ano aqui no seminário, e com tantas dúvidas, tantas crises, não bastaram as aulas de soterologia, cristologia, doutrina da Trindade, para resolver seus problemas? O problema que eu estava passando é um problema existencial. E então eu decidi procurar tratamento psicológico. E eu fui procurar psicoterapia. E o que me encantou é que o psicólogo que me tratou não era adventista. E eu fiquei meio receoso. Eu falei assim, não, esse cara vai me dizer muita coisa que não tem nada a ver com o que eu penso. Mas, queridos, Deus usou esse homem de tal maneira que, apesar dele não ser um adventista, ele era mais cristão do que eu. E quando eu entrei no consultório dele, e a gente começou a conversar, uma das primeiras coisas, obviamente, que eu perguntei para ele é quanto custa a consulta. E estudante pé rapado, 4º ano, ali teológico, sem dinheiro para quase nada. E ele falou assim, olha, minha consulta custa tanto, e era alto. Mas eu vou dizer uma coisa para você, você paga o quanto você puder. Se você puder. Eu estou aqui para te ajudar. Eu não estou falando que todo psicólogo tem que dar a sua consulta, senão ele vai morrer de fome. Ele podia fazer isso, porque ele tem outras fontes de renda também. Mas o que me chamou a atenção foi não só o fato dele não cobrar ou cobrar o preço que eu podia pagar na consulta, mas o que me chamou a atenção é que, consulta após consulta, eu vi que ele estava me ensinando, primeiro, a me aceitar os meus dilemas, as minhas dúvidas, e entender que as minhas dúvidas faziam parte do meu processo de crescimento. Segundo, aceitar as pessoas que estavam ao meu redor e que eu tinha muita dificuldade de aceitar. Queridos, quando nós entendemos a lógica do Evangelho e a gente começa a olhar para as pessoas como Jesus olha para elas, a gente consegue se relacionar intimamente com pessoas que pensam completamente diferente de nós, ainda que elas pensem assim, mas nós conseguimos aceitá-la do jeito que elas são. E eu pergunto para vocês, como que a igreja pode ser o sal da terra se ela tem que evangelizar pessoas que estão sem sabor, ou seja, que pensam completamente diferente do que a igreja pensa? Como que a igreja vai ser luz para as trevas, se luz e trevas são exatamente opostos? É só se a luz e o sal conseguirem dialogar com a comida sem sabor e conseguirem dialogar com as trevas. Para isso, precisam entender o que as trevas pensam, precisam entender o que a comida sem sabor pensa, e precisam aceitar ele no jeito que estão, aonde estão, e o que pensam sobre a igreja e sobre Jesus, e recebê-los do jeito que eles estão para que Jesus os transforme, assim como transformou a igreja. O problema é que quando nós estamos envolvidos na evangelização,
A gente quer que as pessoas se pareçam conosco. A gente parte do pressuposto que elas pensam como nós pensamos. E parece que para nós as coisas são tão óbvias que para eles também deveriam ser óbvias. Eu contei essa ilustração no Paradigma, mas boa parte não estava aqui e vai ser útil. Talvez até quem estava no Paradigma me esqueceu. Ainda no ano 2007 agora, namorando a Ângela, ela trabalhava numa grande empresa em Curitiba e, logo, obviamente, convivia com pessoas que, via de regra, não tinham uma religião. Foram educados em algum lar religioso, mas não professavam nenhuma religião. E no fim do ano de 2007 eu tive o chamado então para trabalhar em Curitiba. Aí foi aquela alegria. E porque ia casar tudo certo, eu poderia ir para a cidade onde ela morava, ela não precisaria sair do emprego, ia ser muito mais fácil para a gente juntar dinheiro para casar, enfim, Deus estava encaminhando todas as coisas ali. E eu fui exatamente trabalhar no colégio, que era sediado na igreja onde ela frequentava, que era a igreja do Portão ali. E aí quando eu fui, quando ela recebeu a notícia, eu dei a notícia para ela, ela rapidamente comentou com as colegas de trabalho. Muito feliz, muito alegre. E ela disse assim, olha, meu namorado teve um chamado de emprego para cá e ele vai vir trabalhar aqui a partir do ano que vem. E aí as amigas, também contentes, vendo a alegria dela, perguntaram, mas que bacana, e ele vai trabalhar com o quê? Porque ela já tinha comentado que eu tinha feito jornalismo e teologia, as 2 faculdades. E elas perguntaram, ele vai ser jornalista, ele vai ser pastor, o que ele vai ser? Ela falou, não, ele vai ser pastor, vai ser capelão de um colégio. Aí a moça, com toda a naturalidade, disse assim, é verdade, é melhor ele para esse negócio de abrir igreja, né? E de religião, que dá mais dinheiro do que comunicação. Veja, na cabeça da minha esposa, na cabeça de quem está na igreja, formatado na igreja, visão de ministério, pastorado é uma coisa muito séria, é uma coisa de renúncia, de entrega, é uma profissão nobre, enfim, é uma vocação. Na visão do sem religião, pastor é uma oportunidade de ganhar dinheiro, abrir mais uma igreja, recolher dízimos e ofertas, explorar a fé do povo. E assim, por mais que provavelmente essa pessoa discorde dessa exploração financeira, ela respeitou a minha escolha de seguir esse caminho. Então ela aceitou mais ainda a minha postura do que, quem sabe, eu aceitaria a visão dela, a opinião dela. Por que eu conto isso, queridos? Porque quando nós vamos ser sal e nós vamos ser luz, nós temos que entender que ponto que as pessoas estão. E respeitar em que passo da trajetória cristã elas estão, ainda que a gente discorde em gênero, número e grau. Como que a gente faz isso? Só se a gente aceita as pessoas do jeito que elas são. Com o cabelo que elas têm, com a orientação sexual que elas professam, com o jeito que elas se vestem, com a música que elas escutam, com a cor de cabelo que elas pintaram, para o time que elas torcem. Então, quando a gente aceita as pessoas do jeito que elas são, aí nós podemos ser sal da terra e luz do mundo. Tem que ir para a segunda parte. Verso 6 até o verso 12 agora. Jesus no verso 6 ele diz, não dei aos cães o que é santo, nem lancei ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Esse texto parece forte. Jesus diz assim, olha, não desperdice pérolas com os cães e com os porcos. Bom, a visão negativa sobre os porcos para você faz sentido. Porcos, na visão judaica, era um animal imundo, não se tocava, não se comia, ok. Mas cães, tadinho, eles são tão bonitinhos, né, os pets. A gente gosta tanto dos cães, só que você tem que lembrar que essa visão positiva sobre os cães é do século 21 e do Ocidente, que ele é um animal domesticado. Lá na Palestina, os cães eram vistos como animais semi-selvagens, como lobos. Então, eles não eram animais de criação para ficar junto em casa. Então, Jesus diz, com essa ilustração de cães e porcos, não desperdicem o evangelho com quem, depois de você insistir várias vezes, demonstrou não ter interesse pela verdade. Interessante isso. Aí você fala assim, pastor, mas tem pessoas que nós temos que desistir? Não. Tem pessoas que a gente tem que dar um tempo. Ou tem pessoas que a gente tem que entregar nas mãos de Deus. Por isso Jesus disse para os discípulos, quando ele separou em 70, dupla, e ele disse assim, olha, vão pelas cidades, preguem, curem, expulsem demônios, mas se vocês não forem bem recebidos, façam o quê? Joga a poeira dos pés para fora e toca o barco e vai para a próxima. Vai para frente. Muitas vezes, o inimigo de Deus pode colocar pessoas em nosso caminho que estão fazendo a gente perder tempo, porque na verdade elas não estão interessadas no evangelho e na lógica do reino. E nós temos que ter essa percepção.
Verso 7. E agora vem a última parte. Esse texto também ele é muito mal compreendido, e veja que todos os textos que a gente está lendo a partir do que veio antes, do contexto do Sermão da Montanha. O verso 7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, a quem bate, abrir-se-lhe-á. Esse texto é maravilhoso, é uma promessa linda de Jesus. Só que acontece que muitos líderes religiosos, muitos movimentos religiosos têm explorado esse texto descontextualizado. E eles pegam esse texto como se Jesus aqui tivesse assinado um cheque em branco. E como se ele desse um cheque em branco para os cristãos e falando assim: olha, coloca o valor que você quiser. Pedi e dar-se-vos-á. Se é a casa, coloca aí. Se é o emprego que você queria, coloca aí também. Se é a viagem para a Europa, coloca aí também. Pode colocar. Se é o sucesso da sua empresa, também coloca aí. Como se Jesus estivesse dando um cheque em branco para os cristãos. E na verdade não é isso. Esse pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á é para quê? Quando a gente pedir o que Deus vai nos dar? Quando nós batemos em busca do que Ele vai nos conceder? E quando nós buscarmos o que nós vamos encontrar? Tudo aquilo que veio antes do quê? Do Sermão da Montanha. Peçam misericórdia, Ele vai dar. Peçam humildade, Ele vai dar. Peçam para ser o sal da terra e a luz do mundo, Ele vai dar. Peçam para viver os princípios da lei, pureza, não vingança, amar o inimigo. Peçam isso e Ele vai dar. Peçam a Deus para vocês não julgarem os outros, porque essa é uma tendência natural. Você olha para mim, eu olho para você, eu faço uma radiografia. Dentro dos meus parâmetros, das minhas referências, eu já julgo você, de cara. Então Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Pedi a lógica do reino. Pedi que o seu coração seja transformado, para que aquilo que eu disse para vocês até agora, seja algo real na vida de vocês. Então Jesus diz, ele completa, no verso 9, ou qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, se vocês que não prestam, se vocês que julgam os outros, se vocês que não são humildes, não são misericordiosos, se vocês que não têm fome e sede de justiça, se vocês que são hipócritas, dão boas coisas aos vossos filhos, pedindo pão não vai dar pedra, pedindo peixe não vai dar cobra, quanto mais o vosso Pai Celestial, que é muito melhor do que vocês, vai dar boas coisas, se assim vocês pedirem. Veja que Jesus diz que o Pai só vai nos dar boas coisas. O cheque não é em branco. O cheque é bem destinado para boas coisas. E boas coisas são as coisas do reino. São as coisas do reino. E agora ele diz no verso 12. E a gente conclui. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Vamos lembrar da liçãozinha, ó. Vamos linkando uma coisa com a outra agora. Você se lembra qual foi outro trecho do Sermão da Montanha em que apareceu lei e profetas em caixa alta, em letra maiúscula? Qual que foi o trecho que apareceu? Vocês lembram? Mateus capítulo 5, verso 17. Jesus disse, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Agora vamos lembrar, o que significa lei e profetas em maiúscula? Muito mais do que os 10 mandamentos. Lei significa a Torá, 5 primeiros livros, e profetas o restante do Antigo Testamento. Então quando Jesus está dizendo assim, olha, não vim revogar a lei e os profetas, ele está dizendo assim, não vim revogar o Antigo Testamento, eu vim cumprir. Agora quando essa expressão de novo aparece aqui, agora no verso 12 do capítulo 7, então é como se ele dissesse assim,
A lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, se resumem em uma coisa. E essa uma coisa é o quê? O verso 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. A gente costuma chamar essa frase aqui, ou esse princípio, da regra áurea, ou a regra de ouro. Só que o que Jesus está dizendo aqui é diferente da regra de ouro. Porque a regra de ouro já foi dita para muita gente. Os filósofos gregos já falavam sobre a regra de ouro. E os filósofos gregos viveram antes do Cristo encarnado. Então já dizia, desde a Grécia, dizia assim: o que você não quer que façam para você, não faça para os outros. O que você não quer que faça para você, não faça para os outros. Qual que é a diferença entre a regra áurea e o que Jesus está dizendo aqui? Porque na regra de ouro, a regra é uma regra de passividade. Diz assim: não fazer para os outros o que eu não quero que não façam para mim. Mas Jesus não disse isso. O que Jesus disse? Aí que é o problema. Porque quando eu penso, não faço, ok? Braço cruzado, sou honesto, fiel à minha família, trabalho, dou o dízimo na igreja, ajudo na campanha da agasalho, que os agasalhos estão sobrando, vou na semana de oração do pastor Wendel, está tudo beleza. Eu não estou fazendo mal para o outro, mas Jesus disse que a lógica do reino não é não só deixar de fazer, mas a lógica do reino é fazer. Tudo que vocês querem que os outros façam para vocês, façam vocês também. Queridos, quando chega nesse ponto do Sermão da Montanha, chega um ponto que, se você tem dúvida de que a gente tem que partir da teoria para a prática, acho que agora fica claro. Jesus disse: o resumo da religião do Antigo Testamento, que era o judaísmo, a Bíblia que eles tinham naquela época, o Novo Testamento não existia, ia ser escrito ainda. Ele disse: o resumo da religião: façam aos outros aquilo que você gostaria que eles fizessem para você. O quão prática é a sua religião? O quão de iniciativa é a sua religião? O quão de proatividade é a sua religião? Jesus disse: aqueles que entenderam a lógica do reino farão. E isso vai ficar muito claro no sermão de sábado, que aliás você não pode morrer até lá. Além de sexta, também tem sábado, aguenta mais um dia. Tá certo? Mais um dia. Mas em cima desse texto, eu queria terminar com dois contrastes aqui. Eu queria que você prestasse bem atenção. 2 textos nós vamos ler agora, para você entender a profundidade do que Jesus está dizendo aqui. O primeiro texto é Isaías, capítulo 14. Isaías 14, verso 12. Você sabe, e você usou várias vezes esse texto, para falar sobre o estudo bíblico do grande conflito entre o bem e o mal. A queda de Lúcifer, o anjo criado por Deus, que se rebela contra ele. Agora eu queria que você atentasse, porque nesses 2 textos que nós vamos ler, vai ficar muito claro o contraste entre as duas lógicas. A lógica do pecado e a lógica do reino. Nesses 2 textos. Olha só o que diz Isaías 14, 12. Como caíste do céu a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Agora preste bem atenção no verso 13 e 14. Satanás dizendo agora, pelo menos o profeta relatando o que Satanás pensou. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei, acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Presta bem atenção, e eu contei na minha mão aqui. Quantas vezes os verbos estão na primeira pessoa do singular? Eu. Vamos ler de novo? Presta atenção comigo. Tu dizes no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, eu exaltarei.
o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Depois, de novo, eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Nesses 2 versos, 5 vezes aparecem os verbos na primeira pessoa do singular. Você está entendendo a mensagem? Você concorda comigo que Satanás representa a lógica do pecado? Talvez o ser que melhor represente como que o pecado pode destruir uma vida e tão promissora como a dele. O que vai no coração de alguém que é dominado pela lógica do pecado? Primeiro lugar, eu. Segundo lugar, eu. Terceiro lugar, eu. Quarto lugar, eu. 100º lugar, eu. No coração dominado pela lógica do pecado, só existe espaço para eu. Veja o que Satanás diz, e veja como ele vai subindo uma escada. Imagina essa escada comigo. Ele diz: eu subirei, exaltarei, assentarei, subirei, serei. Veja o último alvo dele, o topo da escada. Serei semelhante ao Altíssimo. Agora, esse plano que Satanás tinha e ainda preserva, olha o que acontece com ele. Verso 15. Contudo serás o quê? Precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Satanás quer subir, 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 porque para ele só existe espaço para eu, para o plano dele, e o alvo dele é ser semelhante ao Altíssimo, o top que um eu pode ocupar. Então a Bíblia diz, para aquele que almeja ser semelhante ao Altíssimo, diz que a condenação é o quê? O resultado é o quê? Queda, precipitação. Essa é a escada da lógica do pecado. Eu, queda. Agora olha para Filipenses, capítulo 2. Verso 5 em diante. Olha, e veja por que Paulo está dizendo isso aqui. Na minha Bíblia, o intertítulo, o subtítulo para essa parte é o exemplo de Cristo na humilhação. Ou seja, Paulo está olhando para Cristo e tirando de Cristo um exemplo para ser aplicado na comunidade, nos relacionamentos deles. Então ele diz assim como Cristo fez, façamos nós. O que Cristo fez? Paulo vai dizer, verso 5. Tende em vós o mesmo que? Sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse que Jesus teve? Agora ele diz qual é o sentimento. Pois ele, verso 6, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Impressionante. A escada da vida de Cristo é inversamente proporcional à escada de Satanás. Olha o que Paulo coloca para a gente. Diz que Cristo, sendo a forma de Deus, ou seja, plenamente Deus, esvaziou-se, abriu mão disso, tornou-se servo. Mais que isso, tornou-se homem. Mais do que isso, morreu. Mais do que isso, o tipo de morte que ele morreu? Cruz. O alvo aonde Satanás queria chegar, que era ser semelhante ao Altíssimo, é a posição da qual Cristo saiu para se fazer pecado por nós. Aquele que era a essência do pecado, queria ter a posição de Deus. Aquele que é Deus, para salvar o ser humano, se coloca na lama do pecado. Algumas religiões orientais dizem que o bem e o mal se equivalem, ou que o bem tem um pouquinho de mal, ou o mal tem um pouquinho de bem. Quando a gente olha para a visão que a Bíblia apresenta do cristianismo, mal e bem são completamente antagônicos. Para um só existe lugar para o eu, para outro só existe lugar para o outro. O cristianismo é a religião do outro. Por isso Jesus disse,
vocês devem fazer ao outro aquilo que vocês gostariam que fizessem para você. Vocês lembram o que aconteceu, ou que vai acontecer com o diabo? Ele já foi precipitado do céu, mas o grande conflito não acabou. O verso 15 que nós lemos de Isaías 14 diz que ele vai ser precipitado até o abismo. Agora, o que vai acontecer com Jesus? Olha o que diz Paulo em Filipenses, verso 9. Esse que foi descendo a escada até a morte de cruz, diz que no verso 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Que coisa, queridos. Você sabe quando esse texto vai se cumprir? Esse texto vai se cumprir quando toda a humanidade estiver reunida diante de Deus. Apocalipse 20 fala que um trono branco sairá da cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém, ataviada como noiva que desce para a terra restaurada. E diz que de cima desse trono está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E diante desse Cordeiro, diante da compreensão de que Deus é justo, por mais que os ímpios não se arrependam, mas reconhecerão que Ele é justo, diz a Bíblia que todo joelho se dobrará perante Ele. E aquele que deixou a posição do céu para se tornar homem e morrer morte de cruz, será exaltado sobremaneira, para a honra e glória de Deus. Queridos, a lógica do reino é a lógica do serviço. E se nós temos alguém para nos inspirar nisso, é Jesus. Ele é o exemplo supremo. Talvez eu, como pastor, não seja exemplo para vocês de serviço. Talvez o seu pai e sua mãe não sejam. Talvez seus líderes não sejam. Mas o Deus a quem você segue, que define e dá nome à sua religião, cristianismo, o Cristo encarnado, Ele é o exemplo máximo da lógica do reino, da lógica do serviço. Por isso Ele diz, se vocês querem viver essa lógica, façam ao outro aquilo que vocês querem receber para vocês mesmos. Fácil de entender, não é? Bora praticar. Chega de trololó. Está na hora de arregaçar as mangas. Igreja do Senhor, precisamos nos levantar. Quando isso acontecer, como diz Ellen White no livro Beneficência Social, haverão 100 conversões, aonde existe uma, se for exercida a misericórdia, se for exercício o senso de serviço, a lógica do reino. Porque, queridos, pregar doutrina, muitos têm pregado por aí, mas quando a doutrina é pregada por meio da vida e do serviço, ela se torna praticamente irresistível. Irresistível. Que Deus te abençoe a você viver essa lógica. Pastor, que Deus nos ajude a praticar essa entrega, porque realmente todos nós precisamos urgente de uma transformação, uma mudança de coração, e que Ele nos ajude através dessa semana de oração que está sendo incrível para muita gente. Nos ajude a sentir a necessidade. O primeiro passo que a igreja tem que dar é sentir a necessidade da mudança para que Deus faça o resto na nossa vida. Vamos cantar para que Ele tome o nosso coração nessa noite. Toma o meu coração. Que esse seja o nosso desejo, essa noite, todos os dias. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração. Te adorar.
sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração, Só a igreja. e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, Faz teu querer, Senhor. querer em mim. Querido Deus, te louvamos pela bênção que é Jesus. Te agradecemos porque Ele é o exemplo máximo de serviço. E se a gente quer encontrar alguma inspiração para quebrar com qualquer ciclo vicioso ou lógica viciante deste mundo, devemos olhar para Ele e Ele crucificado. Que o Cristo crucificado nessa noite seja erguido mais uma vez em nosso coração e que o poder do seu amor e da sua graça transformadora seja aquilo que nos mova hoje e sempre para vivermos a lógica do serviço. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.